multiversos e energia escura. A dança invisível entre universos paralelos. 70% de tudo que existe no cosmos é feito de algo que você nunca vai tocar, nunca vai ver, e que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Não é matéria, não é radiação, não é nada que se comporte como qualquer outra coisa que conhecemos. E o mais perturbador, essa força invisível está rasgando o universo, empurrando galáxias para longe umas das outras a uma velocidade cada vez maior. Isso não deveria estar acontecendo. A gravidade deveria estar freando tudo, puxando o cosmos de volta, fazendo o universo eventualmente colapsar sobre si mesmo. Mas não é isso que observamos. Algo está vencendo a gravidade, algo está acelerando a expansão do espaço-tempo, e ninguém sabe exatamente o que. Os cientistas deram um nome a esse fantasma cósmico: energia escura. Aqui está a promessa concreta deste episódio. Nas próximas décadas de minutos, você vai entender não apenas o que é a energia escura, mas por que a melhor explicação para sua existência pode ser a mais perturbadora de todas. Vamos abrir 2 loops de curiosidade que vão guiar toda a nossa jornada. Loop número 1. Porque a energia escura acelera a expansão do universo em vez de freá-la, contrariando tudo que sabemos sobre forças fundamentais. Loop número 2. Qual é o segredo que a energia escura esconde sobre universos paralelos que nunca vimos e talvez nunca veremos? Aqui estão as apostas pessoais. Se a energia escura for apenas uma propriedade do vácuo quântico, o universo é um lugar solitário e único. Mas se ela for o que alguns físicos teóricos suspeitam, então nosso cosmos não está sozinho e estamos literalmente sendo empurrados por algo que vem de fora, de universos paralelos pressionando contra o nosso através de dimensões que não conseguimos perceber. O roadmap é direto. Primeiro, vamos desmontar a descoberta que virou a cosmologia de cabeça para baixo em 1998. Depois, mergulhamos na matemática oculta que conecta a energia escura com a existência de múltiplos universos. Finalmente, revelamos o que isso significa para você, para a realidade e para a própria natureza da existência. Antes de continuarmos, me diga nos comentários: de onde você está nos assistindo agora? Estou curioso para saber de quantos cantos do mundo essa mensagem vai chegar. E se você ainda não se inscreveu no canal El Observador Quântico, esse é o momento. Porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre a realidade. Vamos começar com definições em linguagem simples. Energia escura é o nome que damos para a força misteriosa que causa a expansão acelerada do universo. Não é escura porque absorve luz, mas porque é invisível e não interage com a matéria comum de forma que possamos detectar diretamente. Quando dizemos que ela representa 70% do cosmos, estamos falando de densidade energética. Se você pudesse pesar tudo que existe, incluindo matéria, energia e essa substância fantasma, a energia escura dominaria a balança. Aqui está a analogia que faz isso fazer sentido. Imagine que o universo é como uma massa de pão crescendo no forno. A receita tradicional da física diz que a gravidade dos ingredientes deveria fazer a massa parar de crescer em algum momento, ou até encolher. Mas o que observamos é uma massa que não só continua crescendo, mas cresce cada vez mais rápido, como se houvesse um fermento invisível sendo constantemente adicionado de algum lugar que não conseguimos ver. Agora, o limite explícito, porque isso é crucial. Essa teoria não está dizendo que a energia escura é consciente, não está dizendo que universos paralelos
estão tentando nos atingir intencionalmente e não está dizendo que você pode viajar entre universos. O que a teoria está propondo é que a geometria do multiverso cria efeitos gravitacionais que percebemos aqui dentro como uma força de repulsão. É matemática, é física, não é misticismo. E aqui está o experimento mental que vai fazer tudo clicar. Imagine que você está dentro de um balão de festa, mas não um balão normal. Esse balão está dentro de uma sala cheia de outros balões, todos inflando ao mesmo tempo. Conforme os balões ao redor crescem, eles pressionam contra o seu balão por fora. Se você estivesse dentro do seu balão, sem poder ver os outros, você observaria as paredes do seu balão se expandindo, sendo empurradas por uma força que parece vir de dentro, mas que na verdade vem de fora. Você mediria essa pressão, daria um nome a ela, tentaria entender sua natureza, mas a verdadeira causa estaria além do que você pode ver, na interação entre seu balão e todos os outros balões invisíveis ao redor. Agora, segure essa imagem mental, porque ela vai ser nossa ponte para o próximo estágio. Se o nosso universo é apenas um balão entre infinitos outros, então a energia escura não é uma propriedade misteriosa do espaço vazio. Ela é a assinatura observável de algo muito mais profundo, a existência de uma realidade muito maior, um multiverso onde universos borbulham, colidem e pressionam uns contra os outros através de dimensões extras que mal começamos a compreender matematicamente. A pergunta que não sai da cabeça é: se isso for verdade, o que mais estamos sentindo sem perceber? Que outras evidências de universos paralelos estão escondidas nos dados que já coletamos, esperando apenas a interpretação correta? O ano era 1998 e dois grupos de astrônomos estavam fazendo algo aparentemente rotineiro: medir supernovas distantes para calcular com mais precisão a taxa de expansão do universo. As supernovas tipo Ia são explosões estelares incrivelmente úteis porque funcionam como velas padrão cósmicas. Cada uma libera aproximadamente a mesma quantidade de energia. Então, ao comparar seu brilho aparente com seu brilho intrínseco, você pode calcular exatamente a que distância está. É geometria básica aplicada à escala cósmica. Mas quando Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess analisaram os dados, algo estava profundamente errado. As supernovas distantes estavam mais fracas do que deveriam estar, o que significava apenas uma coisa: elas estavam mais longe do que a física prévia. O universo não estava apenas se expandindo, estava acelerando sua expansão. Pense no absurdo disso por um momento. Você joga uma bola para cima e espera que a gravidade a desacelere até que ela pare e caia de volta. Mas imagine se, em vez disso, a bola começasse a subir cada vez mais rápido quanto mais alto fosse, como se algo estivesse empurrando ela para longe da Terra com força crescente. Isso violaria tudo que sabemos sobre gravidade, tudo que Newton nos ensinou, tudo que Einstein refinhou. E, no entanto, era exatamente isso que o universo estava fazendo em escala cósmica. A comunidade científica ficou em choque. Houve céticos, claro. Alguns argumentaram que talvez as supernovas tipo Ia não fossem tão padrão quanto pensávamos, que talvez houvesse poeira cósmica obscurecendo a luz de maneiras que não estávamos considerando. Mas medição após medição confirmou o resultado. Em 2011, Perlmutter, Schmidt e Riess receberam o Prêmio Nobel de Física por uma descoberta que ninguém queria acreditar. 70% do universo é feito de algo que empurra em vez de puxar. Aqui está o primeiro gancho de reengajamento,
A pergunta que vai guiar o resto desta jornada. Se a gravidade é a força que puxa tudo junto, atração proporcional à massa, então o que diabos está empurrando o cosmos para longe? E mais importante, de onde vem a energia para fazer isso? Porque energia não surge do nada. A primeira lei da termodinâmica é clara. Energia se conserva, não se cria, nem se destrói. Mas a energia escura parece violar essa regra fundamental. Conforme o universo se expande, você teria mais volume de espaço, e se a densidade de energia escura permanece constante por unidade de volume, então você está literalmente criando energia do nada. A menos que não esteja. A menos que essa energia esteja vindo de algum lugar que ainda não entendemos, fluindo para dentro do nosso universo através de canais que a física tradicional não consegue ver. Vamos definir exatamente o que estamos vendo aqui. Expansão acelerada significa que a distância entre galáxias distantes está aumentando a uma taxa cada vez maior. Não é que as galáxias estejam se movendo através do espaço mais rápido. O próprio espaço entre elas está se expandindo, e essa expansão está acelerando. A analogia mais precisa é imaginar pontos desenhados na superfície de um balão que está sendo inflado. Os pontos não se movem sobre a borracha, mas a borracha entre eles se estica. Agora imagine que a pessoa inflando o balão está soprando cada vez mais forte, acelerando a taxa de inflação. Isso é literalmente o que está acontecendo com o tecido do espaço-tempo. E aqui está o limite crucial dessa analogia. O universo não está expandindo para dentro de algo. Não há um espaço externo onde o universo está crescendo. O próprio espaço está sendo criado, está sendo adicionado à realidade. E isso está acontecendo em todos os lugares simultaneamente. O experimento mental que vai fazer isso aterrissar é este. Imagine que você é uma formiga andando na superfície de um balão que está sendo inflado. Você caminha em linha reta na direção de outra formiga à sua frente. Mas conforme você caminha, o balão se expande e a distância entre você e a outra formiga aumenta mais rápido do que você consegue caminhar. Você nunca vai alcançá-la, não importa quão rápido se mova. Esse é o destino de galáxias distantes em um universo com energia escura. A luz que elas emitem está viajando em nossa direção à velocidade máxima possível, mas o espaço entre nós está se expandindo tão rápido que essa luz nunca vai nos alcançar. Existem galáxias que estamos vendo agora, cuja luz futura nunca chegará até nós. Estamos olhando para um passado que será eternamente cortado do nosso futuro pela expansão acelerada. E aqui está a pergunta que serve de ponte. Se a energia escura está rasgando o cosmos, acelerando galáxias para longe umas das outras, eventualmente quebrando até mesmo os átomos em um futuro distante que chamamos de Big Rip, então por que ela não está rasgando você agora? Porque a gravidade que mantém a Terra orbitando o Sol, que mantém seus átomos unidos, ainda funciona? A resposta está na escala. A energia escura é extraordinariamente fraca em distâncias pequenas, dominada completamente por forças mais fortes, como a ideia de que nosso universo não está sozinho, não é nova. Física teórica vem flertando com multiversos desde que Hugh Everett propôs a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica em 1957. Mas o que estamos discutindo aqui é diferente, mais radical e potencialmente testável. Não estamos falando de ramificações quânticas, onde cada decisão cria uma nova linha do tempo. Estamos falando de universos fisicamente separados, bolhas cósmicas completas com suas próprias leis físicas,
suas próprias constantes fundamentais, seus próprios Big Bangs. E aqui está a reviravolta. Esses universos não estão apenas flutuando isolados no vazio. Eles estão interagindo, empurrando uns contra os outros através de dimensões extras. E essa pressão multiversal pode ser exatamente o que medimos como energia escura. Vamos construir isso passo a passo. A teoria das cordas, que tenta unificar mecânica quântica e relatividade geral, requer a existência de dimensões extras além das 3 espaciais e uma temporal que experimentamos. Diferentes versões da teoria propõem 10, 11 ou até 26 dimensões. A maioria dessas dimensões extras estaria compactificada, enrolada em escalas tão pequenas que nunca as perceberíamos diretamente. Mas algumas versões da teoria, particularmente a teoria M e cenários de Brana, sugerem que poderia haver dimensões extras grandes e que nosso universo tridimensional seria apenas uma membrana, uma brana, flutuando em um espaço de dimensão superior chamado bulk. Se existem múltiplas branas nesse bulk, cada uma seria um universo completo e separado. E aqui está onde fica interessante. Essas branas não estariam necessariamente estáticas. Elas poderiam estar se movendo, flutuando, até colidindo umas com as outras. O experimento mental do balão cósmico que introduzimos antes ganha agora uma camada mais profunda. Imagine não apenas um balão em uma sala cheia de balões, mas balões feitos de membranas elásticas que podem deformar quando pressionadas. Se 2 balões estão próximos o suficiente, mesmo sem se tocar diretamente, a pressão do ar entre eles cria uma força de repulsão. Cada balão sente uma pressão empurrando sua superfície para fora, mas a fonte dessa pressão não está dentro do balão, está no espaço entre os balões. Traduzindo para a cosmologia, se nosso universo é uma brana tridimensional e existem outras branas próximas no bulk de dimensão superior, a interação gravitacional entre essas branas criaria uma força efetiva dentro do nosso universo que empurra o espaço para se expandir. Nós, vivendo dentro da brana, mediríamos essa força como energia escura, uma pressão negativa que acelera a expansão. Mas a verdadeira causa estaria além do nosso universo observável, na geometria do multiverso. Aqui está o payoff do loop número 2 que abrimos no início. Outros universos podem estar literalmente puxando o nosso através da membrana dimensional. Não é que eles queiram, não é intencional. É simplesmente gravidade funcionando em dimensões que não podemos ver diretamente. A gravidade é única entre as forças fundamentais, porque na teoria das cordas, ela não está confinada às branas. Gravitons, as partículas hipotéticas que mediam a força gravitacional, podem vazar entre branas, propagando-se através do bulk. Isso significa que a massa e energia em universos paralelos exerceriam atração gravitacional sobre a matéria no nosso universo, mas de uma forma diluída, espalhada, que apareceria para nós não como atração pontual, mas como um campo de pressão uniforme acelerando a expansão do espaço. As implicações são perturbadoras e profundas. Se a energia escura é realmente o efeito gravitacional de universos paralelos, então a composição do cosmos muda completamente. Nosso universo não é 70% mistério inexplicável. Ele é 70% eco de realidades que nunca veremos diretamente. Cada medição que fazemos da aceleração cósmica seria, na verdade, uma medição indireta da distribuição de massa em universos adjacentes. A geografia do multiverso estaria literalmente impressa na taxa de expansão que observamos.
Isso transforma a energia escura de um enigma fundamental em uma ferramenta de diagnóstico. Podemos não conseguir visitar outros universos, mas podemos estudar como eles nos afetam, mapear sua influência, deduzir sua existência através de seus efeitos gravitacionais. Mas aqui está a questão crucial que define se essa ideia é física ou filosofia. Ela é testável. Pode ser falsificada? A resposta é surpreendentemente sim, pelo menos em princípio. Se a energia escura for causada por interações multiversais, sua densidade e comportamento ao longo do tempo cósmico deveriam mostrar padrões específicos diferentes de outras explicações, como a constante cosmológica de Einstein. À medida que o universo expande e a distância entre branas muda, a força da interação gravitacional mudaria de formas previsíveis. Observações futuras de supernovas ainda mais distantes, medições mais precisas da radiação cósmica de fundo e dados de estruturas em grande escala poderiam revelar essas assinaturas. Não seria prova direta de outros universos, mas seria evidência forte o suficiente para mover a hipótese multiversal de especulação para a teoria científica legítima. E isso nos leva diretamente para a próxima camada. O que exatamente está acontecendo no nível quântico para criar essa pressão? Para entender como universos paralelos poderiam criar o efeito que chamamos de energia escura, precisamos mergulhar na física que governa o vácuo quântico. O vácuo não é vazio. Essa é uma das revelações mais contraintuitivas da mecânica quântica. Mesmo no espaço completamente desprovido de matéria e radiação, o princípio da incerteza de Heisenberg garante que pares de partículas virtuais estão constantemente surgindo e aniquilando-se, emprestando energia do vácuo por frações infinitesimais de segundo. Essas flutuações quânticas criam uma densidade de energia do vácuo, e na relatividade geral, energia tem gravidade. Mas aqui está o problema. Quando você calcula a densidade de energia do vácuo usando teoria quântica de campos, você obtém um número absurdamente grande, cerca de 120 ordens de magnitude maior do que a densidade de energia escura que observamos. É o pior desacordo entre teoria e observação na história da física. A pressão negativa é o conceito-chave que explica por que a energia escura acelera a expansão em vez de freá-la. Na física, pressão é força por área e pode ser positiva ou negativa. Pressão positiva é o que você sente quando enche um pneu. O gás empurra as paredes para fora. Pressão negativa é o oposto, uma tensão que puxa para dentro, como quando você suga ar de uma garrafa plástica e ela colapsa. Mas na relatividade geral, pressão negativa tem um efeito gravitacional oposto ao da pressão positiva. Enquanto massa e pressão positiva criam atração gravitacional, pressão negativa cria repulsão gravitacional. Um fluido com pressão negativa suficiente empurraria o espaço para se expandir, exatamente o que observamos. A energia escura comporta-se como um fluido cósmico com pressão negativa 3 vezes maior que sua densidade de energia, criando essa força repulsiva dominante em escalas cosmológicas. Os campos escalares são os candidatos matemáticos para produzir esse comportamento. Um campo escalar é uma entidade física que tem um valor em cada ponto do espaço, como um campo de temperatura ou um campo magnético, mas sem direção vetorial. O exemplo mais famoso é o campo de Higgs, que dá massa às partículas fundamentais. Na cosmologia, um campo escalar chamado quintessência tem sido proposto como explicação para a energia escura, diferente da constante cosmológica de Einstein, que teria densidade de energia perfeitamente constante.
A quintessência poderia variar ao longo do tempo cósmico. Se esse campo escalar estiver rolando lentamente por um potencial de energia, ele criaria pressão negativa sem violar conservação de energia. A energia viria do próprio campo, como uma bola rolando montanha abaixo converte energia potencial em cinética. E aqui está onde o multiverso entra. Se nosso universo está interagindo gravitacionalmente com outros, através do bulk de dimensão superior, essa interação poderia manifestar-se em nosso universo como um campo escalar efetivo com as propriedades exatas da quintessência. O primeiro caso de prova vem das observações de Baryon Acoustic Oscillations, ou oscilações acústicas de baryons. No universo primordial, antes de 380 mil anos após o Big Bang, o cosmos era um plasma quente, onde fótons e baryons estavam acoplados, criando ondas de pressão que se propagavam como som. Quando o universo esfriou o suficiente para átomos se formarem, essas ondas ficaram congeladas na distribuição de matéria, criando um padrão característico na escala de cerca de 500 milhões de anos-luz. Esse padrão funciona como uma régua cósmica padrão. Medindo como essa régua aparece em diferentes distâncias e épocas cósmicas, podemos reconstruir a história da expansão do universo com precisão impressionante. Os dados do Sloan Digital Sky Survey e outros levantamentos de galáxias confirmam inequivocamente que a expansão está acelerando, e os detalhes dessa aceleração são consistentes com uma componente de energia escura, que representa cerca de 70% do conteúdo energético total do cosmos. Mas aqui está a contraposição honesta que precisamos enfrentar. A conexão entre energia escura e multiversos é altamente especulativa. Não há evidência direta de outros universos. A física de branas e dimensões extras, embora matematicamente elegante, permanece não testada experimentalmente. Alguns físicos argumentam que invocar universos paralelos para explicar a energia escura é multiplicar entidades além da necessidade, violando a navalha de Occam. A explicação mais simples seria que a energia escura é apenas a constante cosmológica, uma propriedade intrínseca do espaço-tempo prevista pelas equações de Einstein, sem precisar de física exótica adicional. E eles têm um ponto válido. A ciência deve sempre preferir a explicação mais simples que se ajusta aos dados. Mas aqui está o problema com essa objeção. A constante cosmológica vem com seu próprio conjunto de problemas profundos, incluindo o desacordo de 120 ordens de magnitude que mencionei. Ela não é realmente mais simples, apenas mais familiar. O limite dessa teoria é claro. Ela não prevê que você pode viajar entre universos, não sugere que esses universos são acessíveis de alguma forma, e não implica que há cópias de você vivendo vidas alternativas em realidades paralelas. O que ela propõe é muito mais sutil e específico, que a geometria do espaço de dimensão superior cria efeitos gravitacionais observáveis dentro do nosso universo tridimensional. É física pura, testável através de suas previsões sobre como a taxa de expansão cósmica deve mudar ao longo do tempo. E isso nos leva à próxima pergunta crucial. Se outros universos estão pressionando contra o nosso, já deveríamos ter visto evidências disso em algum lugar. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas é a luz mais antiga do universo, emitida 380 mil anos após o Big Bang, quando o cosmos esfriou o suficiente para átomos se formarem. Essa radiação permeia todo o espaço, uma relíquia térmica da infância do universo, e sua temperatura é incrivelmente uniforme, 2,7 graus Kelvin em todas as direções.
Mas uniforme não significa perfeitamente homogênea. Existem flutuações minúsculas de temperatura, variações de apenas algumas partes em 100.000, que mapeiam as sementes de todas as estruturas que vemos hoje. Galáxias, aglomerados de galáxias, e a teia cósmica inteira cresceram de pequenas irregularidades nessa radiação primordial. O telescópio espacial Planck mapeou essas flutuações com precisão sem precedentes, e foi nesse mapa que alguns cosmólogos começaram a ver algo perturbador, anomalias que não deveriam estar lá. Em 2013, análises dos dados do Planck revelaram várias características estatisticamente improváveis na radiação cósmica de fundo. Uma delas era o Cold Spot, uma região excepcionalmente fria, cerca de 70% maior e 10% mais fria que o esperado pelas previsões do modelo cosmológico padrão. Outra anomalia era uma assimetria hemisférica. Um lado do céu mostrava flutuações ligeiramente maiores que o outro, quando deveriam ser estatisticamente idênticas. Havia também uma falta misteriosa de correlações em grandes escalas angulares, como se algo houvesse suprimido as flutuações em escalas cósmicas. A maioria dos cosmólogos tratou essas anomalias como flutuações estatísticas, eventos raros, mas não impossíveis, quando você analisa dados suficientes. Mas uma minoria começou a perguntar: e se essas não são apenas flutuações? E se são cicatrizes, marcas deixadas por colisões com outros universos antes do nosso Big Bang estar completo? A ideia é esta: se nosso universo é uma bolha que se expandiu em um multiverso inflacionário eterno, então, durante os primeiros momentos da inflação cósmica, quando nosso universo estava crescendo exponencialmente, ele poderia ter colidido com outras bolhas de universo próximas. Essas colisões deixariam impressões distintivas na radiação cósmica de fundo, padrões circulares ou hemisféricos, onde a energia do impacto perturbou o plasma primordial de formas específicas. Os físicos teóricos calcularam como essas cicatrizes de colisão deveriam aparecer nos dados, e as previsões correspondem intrigantemente bem com algumas das anomalias observadas. Se o Cold Spot for realmente uma marca de colisão, ele representa o ponto onde nosso universo bolha tocou outro universo bolha há 13,8 bilhões de anos. Não seria uma janela para outro universo, mas seria evidência indireta inegável de sua existência. O segundo gancho de reengajamento, o detalhe que ninguém conta, é este: essas possíveis marcas de colisão não são as únicas evidências anômalas nos dados cosmológicos. Existe também o problema do fluxo escuro, um movimento aparente de aglomerados de galáxias em uma direção específica do céu, a velocidades que não podem ser explicadas pela distribuição de matéria visível e escura no universo observável. As medições iniciais sugeriam que algo além do nosso horizonte cosmológico estava puxando gravitacionalmente estruturas massivas. Embora estudos subsequentes tenham questionado a significância estatística do fluxo escuro, a possibilidade permanece de que estamos detectando a atração gravitacional de estruturas em outros universos ou de regiões do nosso próprio universo que estão além do que podemos ver diretamente. Essas estruturas externas não estariam violando nenhuma lei física, apenas exercendo gravidade através de dimensões que não podemos acessar. As análises do Planck também revelaram algo chamado de anomalia do eixo do mal, um alinhamento inexplicável entre o momento quadrúpolo e octopole da radiação cósmica de fundo com o plano eclíptico e o equinócio. Esse alinhamento parece conectar a estrutura do universo primordial com a geometria do sistema solar.
o que é completamente absurdo em um universo onde estruturas cósmicas se formaram independentemente de qualquer coisa local. A maioria dos físicos considera isso um artefato de medição ou um acaso estatístico. Mas se você está procurando por evidências de interações multiversais, esses tipos de alinhamentos preferidos poderiam indicar direções específicas no espaço onde nosso universo está sendo influenciado assimetricamente por universos adjacentes. Não é prova, mas é sugestivo o suficiente para manter a hipótese viva. Aqui está o caso de prova número 2, vindo de um ângulo completamente diferente. Simulações computacionais de colisões entre universos bolha em cenários inflacionários. Físicos usaram supercomputadores para modelar o que aconteceria se duas bolhas de universo colidissem durante a inflação, calculando como a energia da colisão se propagaria através do espaço-tempo e que tipo de impressão deixaria na radiação cósmica de fundo. Os resultados mostram padrões distintivos, discos circulares com perfis de temperatura específicos, geralmente com um centro mais frio, rodeado por um anel ligeiramente mais quente. Quando você compara esses perfis simulados com as anomalias reais nos dados do Planck, especialmente o cold spot, há uma correspondência perturbadora. Não é perfeita e certamente não é conclusiva, mas é forte o suficiente para justificar mais investigação. Missões futuras, como o telescópio espacial LightBird, planejado para os próximos anos, medirão a polarização da radiação cósmica de fundo com precisão ainda maior, potencialmente revelando ou descartando definitivamente essas assinaturas de colisão. E isso nos leva a uma questão profunda, que vai além da física pura. Se essas cicatrizes são reais, o que elas significam para a nossa compreensão da realidade? Em 1917, Albert Einstein estava finalizando sua teoria da relatividade geral e enfrentando um problema profundo. Suas equações previam que o universo deveria estar se expandindo ou se contraindo, nunca estático. Mas na época, todos acreditavam que o cosmos era eterno e imutável. Para forçar suas equações a produzir um universo estático, Einstein adicionou um termo extra, uma constante que representava uma energia intrínseca do espaço vazio que criaria repulsão gravitacional suficiente para equilibrar a atração da matéria. Ele chamou isso de constante cosmológica e a representou com a letra grega lambda. Quando Edwin Hubble descobriu em 1929 que o universo estava realmente se expandindo, Einstein abandonou a constante cosmológica, supostamente chamando-a de seu maior erro. Mas a ironia da história é devastadora. Einstein não estava errado sobre a constante cosmológica. Ele estava apenas errado sobre por que ela existia. A reviravolta conceitual que reordena tudo que construímos até agora é esta. A constante cosmológica pode não ser uma constante do espaço-tempo em si, mas sim uma assinatura da geometria do multiverso. Deixe isso penetrar por um momento. Se nosso universo está embutido em um espaço de dimensão superior onde múltiplos universos coexistem, a energia efetiva do vácuo que medimos aqui dentro não refletiria apenas a física do nosso universo isolado. Ela refletiria a configuração total de todos os universos próximos, suas massas, suas distâncias relativas, suas dinâmicas através do bulk. A constante cosmológica seria constante apenas no sentido de que essa configuração multiversal muda muito lentamente comparada à idade do nosso universo. Em escalas de tempo verdadeiramente cósmicas, trilhões de anos ou mais, ela poderia variar à medida que universos se movem, colidem
ou novos universos nascem da inflação eterna. Vamos conectar isso diretamente com o que observamos. A densidade de energia da constante cosmológica medida hoje é aproximadamente 6,9 vezes 10 elevado a menos 27 kg por metro cúbico. Esse número parece arbitrário, mas não é grande demais nem pequeno demais. Se fosse apenas ligeiramente maior, o universo teria se expandido tão rapidamente que galáxias nunca teriam se formado. Se fosse ligeiramente menor, o universo teria colapsado de volta sobre si mesmo antes que estrelas pudessem ascender. Esse ajuste fino tem intrigado físicos por décadas. A explicação antropocêntrica tradicional diz que vivemos em um universo com essas propriedades específicas porque universos com valores diferentes não produziriam observadores para questioná-las. Mas a explicação multiversal oferece algo mais satisfatório. Em um multiverso, onde diferentes universos têm diferentes valores de constante cosmológica, dependendo de suas configurações locais no bulk, naturalmente, habitamos um com valor que permite estruturas complexas. Não é coincidência, é seleção observacional em uma paisagem de possibilidades. Aqui está a implicação filosófica profunda que precisamos confrontar. Se a energia escura é realmente o eco gravitacional de universos vizinhos, então a estrutura da realidade é fundamentalmente não local. Sua existência aqui e agora está entrelaçada com a existência de coisas além do seu horizonte causal, além do alcance da luz desde o Big Bang. As propriedades do espaço que você ocupa são parcialmente determinadas por universos que você nunca verá, nunca visitará, nunca afetará diretamente. Isso viola profundamente nossas intuições sobre causalidade e separabilidade. Estamos acostumados a pensar que objetos distantes só podem nos influenciar através de sinais que viajam no máximo à velocidade da luz. Mas a gravidade em dimensões extras não respeita esse limite da mesma forma. A influência multiversal seria mediada através do bulk, criando efeitos que aparecem para nós como não locais, instantâneos em escalas cosmológicas. A questão reflexiva que personaliza isso é: o que muda em sua compreensão da realidade se você aceita que 70% do universo que experimenta não é realmente parte do universo que experimenta? Se a energia escura vem de fora, de universos paralelos pressionando através de dimensões invisíveis, então a maior parte da força que molda o destino cósmico é externa. Você não está apenas em um universo. Você está em uma membrana fina flutuando em um oceano de universos, e as correntes desse oceano determinam se galáxias se formarão, se estrelas viverão tempo suficiente para criar planetas, se a vida terá bilhões de anos para evoluir. Sua existência não depende apenas das condições iniciais do Big Bang. Ela depende da configuração de um multiverso que está além de qualquer esperança de observação direta. Mas aqui está onde ficamos honestos sobre os limites. Mesmo se essa interpretação estiver correta, ela não responde por que a constante cosmológica tem o valor específico que tem. Ela apenas move a questão um nível acima. Por que o multiverso tem a configuração que tem? Por que as leis da física no bulk são o que são? Essas perguntas podem não ter respostas, ou as respostas podem estar além do alcance da ciência empírica. E isso nos leva para o próximo estágio crucial. Se não podemos observar outros universos diretamente, como podemos desenvolver uma intuição prática para pensar sobre suas implicações? A prática mental que vou compartilhar agora não vai permitir que você veja outros universos, mas vai treinar seu cérebro para reconhecer padrões de não localidade na física
e preparar sua intuição para o tipo de pensamento que a cosmologia moderna exige. O primeiro passo é notar. Comece prestando atenção em fenômenos onde a causa parece estar desconectada do efeito por distância ou tempo. O entrelaçamento quântico é o exemplo mais puro. Duas partículas separadas por anos-luz podem estar correlacionadas de forma que medir uma instantaneamente afeta o estado da outra, não por comunicação através do espaço, mas por uma conexão que existe fora do espaço-tempo ordinário. A energia escura funciona similarmente em escala macroscópica. A aceleração que medimos aqui não vem de algo aqui, vem de uma configuração geométrica em dimensões que não percebemos diretamente. Treine-se para reconhecer esses padrões de influência não local em outros contextos físicos. Quando você entende que a realidade não respeita nossas intuições espaciais em níveis fundamental e cosmológico, você começa a ver possibilidades que antes pareciam impossíveis. O segundo passo é testar através de implicações. Pegue a hipótese multiversal e derive suas consequências observáveis. Se a energia escura vem de interações com outros universos, então sua densidade deveria variar de formas específicas ao longo da história cósmica, à medida que as configurações de branas mudam. Isso significa que a taxa de aceleração do universo não deveria ser perfeitamente constante. Deveria haver desvios sutis, talvez periódicos, se houver ciclos de aproximação e afastamento entre branas. Agora vá aos dados. Missões como o Dark Energy Survey e o futuro telescópio espacial Nancy Grace Roman estão mapeando a história da expansão cósmica com precisão crescente. Eles estão procurando exatamente esses tipos de desvios. Quando você pensa como um cientista testando hipóteses, você transforma a especulação abstrata em questões concretas que observações podem responder. Esse é o poder do pensamento científico. Não aceitar ideias porque parecem elegantes, mas perguntar que evidências as apoiariam ou refutariam. O terceiro passo é reinterpretar evidências existentes através da nova lente conceitual. Volte às anomalias na radiação cósmica de fundo que discutimos, o cold spot, a assimetria hemisférica, o eixo do mal. Antes de considerar a hipótese multiversal, essas anomalias eram apenas irritações estatísticas, desvios do modelo padrão sem explicação clara, mas não preocupantes. Mas quando você reinterpreta esses mesmos dados através da possibilidade de colisões com outros universos durante a inflação, eles se transformam em potenciais assinaturas de uma realidade maior. A evidência não mudou, mas seu significado mudou completamente. Essa é a essência de uma mudança de paradigma científico. Não necessariamente novas observações, mas novas interpretações de observações existentes que revelam padrões anteriormente invisíveis. Pratique esse tipo de reinterpretação em outros domínios. Pegue fenômenos que são considerados anômalos ou inexplicáveis e pergunte: que nova física poderia tornar isso não apenas compreensível, mas esperado? Aqui está onde essa prática mental nos leva. Você começa a perceber que a distinção entre nosso universo e um multiverso não é uma questão de territórios separados, mas de níveis de descrição. Quando você olha para uma gota de água, pode descrevê-la como um objeto único com superfície e volume, mas você também pode descrevê-la como uma coleção de moléculas interagindo através de forças eletromagnéticas. Ambas as descrições são válidas, apenas em diferentes escalas. Similarmente, nosso universo pode ser descrito como uma entidade completa e fechada, governada por suas próprias leis.
ou como uma sub-região de uma estrutura maior, onde as leis aparentes emergem de uma geometria de dimensão superior. A energia escura seria a manifestação observável dessa estrutura maior, a forma como a descrição de nível superior vaza para a descrição de nível inferior, que chamamos de física do nosso universo. O exercício final dessa prática é imaginar-se não como um observador dentro do universo olhando para fora, mas como um observador fora do multiverso olhando para dentro. De uma perspectiva externa ao bulk de dimensão superior, você veria múltiplas branas flutuando, cada uma um universo completo, cada uma com suas próprias estruturas internas. Você veria como elas se influenciam gravitacionalmente, como suas proximidades e dinâmicas criam campos efetivos que dentro de cada brana aparecem como energia escura, matéria escura e outras componentes misteriosas. Você entenderia que o que parece misterioso de dentro é simplesmente geometria vista de fora. Esse tipo de imaginação geométrica não é fantasia, é treinamento para o tipo de visualização que físicos teóricos usam diariamente. Eles não podem ver dimensões extras diretamente, então treinam suas mentes para pensar geometricamente em espaços que não podem visualizar literalmente. E agora estamos prontos para o clímax, para a revelação que unifica tudo que construímos. A questão que abriu nossa jornada pode finalmente ser respondida. O que realmente é a energia escura e o que ela nos diz sobre a natureza da realidade? A resposta está esperando logo além dessa próxima curva conceitual. E quando você a vir, tudo vai se encaixar de uma forma que transforma não apenas sua compreensão da cosmologia, mas sua relação com a própria existência. A energia escura não é uma força misteriosa emergindo do nada, não é uma propriedade mágica do espaço vazio e não é um erro nas nossas equações. A energia escura é o eco gravitacional de infinitos universos pressionando contra o nosso através de dimensões que não podemos ver diretamente. Essa é a linha que fecha o loop número 1, a revelação prometida desde o início. 70% do cosmos que medimos não pertence ao cosmos que habitamos. É a assinatura de uma realidade muito maior, um multiverso onde nosso universo é apenas uma bolha entre incontáveis outras, todas flutuando, interagindo, influenciando umas às outras através da geometria do bulk de dimensão superior. O que parece ser expansão acelerada inexplicável é, na verdade, a resposta gravitacional do nosso espaço-tempo à presença de massa e energia em universos adjacentes. Não estamos sozinhos, e a prova está literalmente tecida na estrutura da expansão cósmica que observamos a cada noite. Vamos fazer a resolução em 3 tempos, conectando onde começamos com onde chegamos. O que você acreditava no início, que o universo era tudo que existe, que suas fronteiras definiam a totalidade da realidade, que a energia escura era um enigma isolado, esperando uma solução dentro da física do nosso cosmos. O que você viu ao longo dessa jornada? Evidências de anomalias na radiação cósmica de fundo, que podem ser cicatrizes de colisões, matemática de teoria de branas, que prevê exatamente o tipo de repulsão que observamos, uma reinterpretação da constante cosmológica de Einstein como assinatura multiversal e uma estrutura conceitual que transforma mistério em geometria. O que isso significa? A realidade é radicalmente maior e mais estranha do que qualquer cosmologia pré-científica imaginou. Você não existe em um universo. Você existe em uma membrana tridimensional, flutuando em um oceano de dimensões onde outros universos são tão reais quanto o seu.
apenas inacessíveis por barreiras geométricas, não por distância no espaço ordinário. As implicações são vertiginosas quando você realmente as absorve. Cada medição que fazemos da aceleração cósmica é um vislumbre indireto de uma paisagem multiversal. A taxa específica de expansão que observamos reflete a configuração atual de universos ao nosso redor. Quantos existem, quão próximos estão, quão massivos são. Se pudéssemos mapear a variação da energia escura em diferentes direções do céu com precisão suficiente, poderíamos até reconstruir uma espécie de mapa topológico do multiverso local, identificando onde outros universos estão exercendo mais influência gravitacional. Isso transforma a cosmologia observacional de um estudo do nosso universo isolado em uma forma de arqueologia multiversal, deduzindo a existência e propriedades de realidades paralelas através de seus efeitos gravitacionais residuais. Não é ficção científica, é a fronteira literal da ciência teórica e observacional nos próximos anos. Mas aqui está a verdade mais profunda que emerge. A separação entre universos não é absoluta. Eles não são bolhas hermeticamente seladas, sem conexão entre si. A gravidade vaza, flui através do bulk, cria campos que permeiam múltiplas branas simultaneamente. Em um sentido muito real, você está sendo influenciado gravitacionalmente por matéria em outros universos agora mesmo. A cadeira onde você está sentado, o planeta sob seus pés, a galáxia ao seu redor, todos respondendo não apenas à massa local, mas à configuração total do multiverso. Sua linha do mundo através do espaço-tempo está entrelaçada com estruturas que você nunca verá, em uma dança cósmica de influência mútua que transcende as fronteiras aparentes da realidade observável. Isso não é misticismo, é simplesmente gravidade funcionando em mais dimensões do que conseguimos perceber diretamente. E aqui está o teaser que semeia curiosidade para a próxima jornada. Se a energia escura é evidência de outros universos, e se esses universos têm suas próprias leis físicas potencialmente diferentes, então a matéria escura, a outra grande componente misteriosa do cosmos, representando 27% do conteúdo universal, pode ter uma origem similarmente multiversal. Há teorias emergentes sugerindo que a matéria escura poderia ser matéria ordinária presa em branas paralelas, exercendo atração gravitacional no nosso universo, mas invisível porque os fótons não podem cruzar entre branas. Se isso for verdade, então 97% do universo, que a física não consegue explicar diretamente, seria, na verdade, evidência convergente da mesma realidade maior. Energia escura vindo da pressão entre universos, matéria escura vindo da massa em universos paralelos. O quebra-cabeça completo se encaixando através da geometria do multiverso. A pergunta final que fica é, pessoal e inevitável: o que você faz com esse conhecimento? Como muda sua perspectiva saber que a realidade é infinitamente maior do que parece, que você habita uma fina fatia de uma estrutura dimensional muito mais vasta? Para alguns, é libertador, removendo a solidão cósmica de um universo único. Para outros, é perturbador, revelando o quão pequena é nossa ilha de existência observável. Mas para todos que realmente entendem, é um convite para humildade e admiração. Humildade porque nosso universo, tão imenso quanto pareça, é apenas um entre incontáveis outros. Admiração porque conseguimos deduzir essa verdade usando apenas matemática, observações e a recusa humana de aceitar mistérios como finais. Se você chegou até aqui e algo se abriu na sua compreensão, então o próximo capítulo dessa jornada vai mergulhar ainda mais fundo.
como o multiverso resolve os paradoxos da mecânica quântica e por que a consciência pode ser a chave para entender por que experimentamos este universo específico entre todos os possíveis. Se isso ressoou, considere se inscrever no canal O Observador Quântico. A exploração da realidade está apenas começando.